Bom dia, turma. Bom dia, professor. O nosso grupo vai falar sobre os movimentos sociais tradicionais, os novos movimentos, o movimento dos trabalhadores e como eles se caracterizam. O nosso grupo é composto por mim, Renata, pelo Gabriel Brito, pela Maria de Fátima, a Kailane Aguiar, a Brenda e a Fernanda Gomes. O conceito de movimento social tem por finalidade um grupo de pessoas que queiram derrubar tal esfera social ou promover mudanças. O histórico dele vem desde a Revolução Industrial, que foi um evento marcante para o movimento dos trabalhadores, porque naquela época eles não tinham direitos trabalhistas, trabalhavam muitas horas por dia e recebiam salários baixíssimos. A partir daí, o teórico e escritor Karl Marx fez um manifesto comunista e por meio dele ele expôs ideias como por exemplo, a derrubada do governo capitalista para promover a igualdade entre as esferas sociais. A partir daí, a gente tem que o direito social ele é fortemente relacionado com o século XX também, por causa da função dos impactos marxistas e do socialismo. Nesta época, os donos das fábricas ambicionavam apenas o lucro enquanto o trabalhador era explorado. Os direitos liberais de liberdade, igualdade e fraternidade conquistados neste mesmo período mostraram-se frágeis. As necessidades primárias dos indivíduos, como alimentar-se, se vestir, morar, ter condições de saúde e de segurança diante da velhice e do desemprego, não estavam sendo de fato assegurados. O descontentamento da classe operária fortaleceu a conscientização sobre a necessidade de direitos sociais que, através do Estado, iriam proteger essas minorias. No Brasil, o período conhecido como de maior vitória para os trabalhadores foi durante o governo de Getúlio Vargas. Entre os direitos garantidos estão o salário mínimo, a carteira de trabalho, a jornada de 8 horas, as férias remuneradas, a previdência social e o descanso semanal. A CLT regulamentou ainda o trabalho da mulher do menor de idade e estabeleceu a obrigatoriedade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conhecido como FGTS. Bom dia, gente. Eu vou falar um pouco sobre as características. E para quem não sabe, né, segundo o sociólogo Alan, o movimento social ele teve três características, que é o princípio da identidade, o princípio da oposição e o princípio da totalidade. Como diz no slide, né, o princípio da identidade é o ato social integrante do movimento que precisa ter consciência de pertencimento a um grupo ou classe social para que atue no movimento. É o conflito que gera movimento, constituindo o ato que age pela consciência. Já no princípio da oposição, nós temos que o movimento social está sempre em conflito e está sempre fazendo uma reivindicação. Caso não possa definir a quem se opõe, o movimento social não pode existir. Mas a ação do movimento não pressupõe essa identificação. É o embate que faz surgir o adversário. Bom, no princípio da totalidade, todo movimento social ele é orientado à orientação que gera no sistema. Dos limites da ação do movimento, que ele pode ser curtas, nas interações dele que ultrapassa a noção de mudança de fatos isolados, onde o movimento social ele busca interferir nos padrões de práticas desse sistema. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Eu vou falar sobre os movimentos sociais tradicionais. Bom, os movimentos sociais clássicos, eles surgiram devido, basicamente, ao capitalismo. E como exemplo, nós temos a queda da Bastilha, que ocorreu em meados da Revolução Francesa. Bom, e a principal reivindicação desses movimentos, ele acaba girando em torno de relação entre classe e renda. Então, em resumo, os movimentos tradicionais, eles estão ligados à dicotomia, que é uma relação entre patrão versus empregado. Ou seja, ele tem uma forte identidade classista. Bom dia, turma. Bom dia, professor. Agora, falando um pouco sobre os novos movimentos sociais, a gente tem que pôr na verdade que eles começaram a surgir a partir do século XX, após das grandes guerras e da Guerra Fria. Houve também uma diversidade desses movimentos, mudando a pauta deles e as ações. A gente tem essa imagem aqui, que é a imagem de rosa,
onde ela está sentada em um ônibus que ela se recusou a dar o seu assento para um branco. Ela foi uma líder do movimento de negros. A gente tem um movimento muito recente entre aspas, né? Que é o movimento feminista. O movimento feminista, ele vem ao longo do tempo também criando várias estruturas, crescendo muito, que ele foi um movimento a respeito, né? Ele foi a busca da igualdade de direitos, da liberdade sexual e de gênero. Primeiramente, ao falar do movimento dos trabalhadores, é importante ressaltar a Revolução Russa, que ocorreu em 1917, tendo como seu principal precursor Lenin, ao qual garantiu diversos direitos aos trabalhadores, como, por exemplo, a redução da carga horária para 8 horas de trabalho, que foi influenciado principalmente pelo filósofo Karl Marx, e seu principal lema foi paz, pão e terra. Como também a gente pode citar aqui no Brasil, Getúlio Vargas, ao qual diversos imigrantes europeus e trabalhadores brasileiros lutaram por seus direitos, ao qual ele estabeleceu diversas leis trabalhistas em prol dos seus direitos